Você iniciou agora, Thiago? Ah, agora apareceu. Ah, Beleza. Então, essa é a biblioteca Mizane. Depois eu retomo nela quando a gente for utilizar para que vocês saibam. E aí, para quem tem aquele problema de aparecer a figura no notebook, né? Então, usa o comando aqui matplotlib inline, tá? Então, algumas pessoas estão com problema para o gráfico aparecer no notebook, aí usa esse comando. Se você está fazendo gráfico que está aparecendo direto, aí nem precisa usar esse comando, tá? Eu vou deixar comentado no meu, mas quem precisar aí, fica à vontade. Opa. Import. Mando sim. Ótimo. Tá bom hoje, hein? Ei, Thaisa, tá no chat, tá? Então, num Python a gente faz os processamentos de forma vetorizada, os planos para a gente trabalhar com os data frames, né? Aqui é a função de intervalo triquartil, o plotline para a gente aplicar a gramática de gráficos e o Mizane para formatar alguns eixos de alguns desses gráficos, tá? Então vamos primeiro, bom, a gente tem lá o gapminder.zip, né, que estão os nossos bancos, está nosso banco de dados. Então primeiro, como é que eu faço essa leitura desses dados, né? Então, se tiver usado do Pandas, então como eu importei aqui chamando de PD, então vou usar o PD ponto. Então estou usando o método dessa classe, né? Read underline CSV. E eu coloco aqui entre parênteses o nome do arquivo. Né? O legal é que você não precisa descompactar, ele lê o arquivo já direto do zip, tá? Então, estou lendo esse arquivo aqui do zip e ele está separado por tabulação, né? Então estou usando um /t. No meu computador, pessoal, pode falar. Desculpa interromper. Como é que eu sei se instalou mesmo essas coisas aí da primeira célula? Porque tá aparecendo um erro de conexão com o servidor aqui para mim. Tá, se você carrega esses comandos depois ele não dá nenhuma mensagem, aí você sabe que você está instalado. Se ele está dando um erro quando você está carregando, está com algum problema na instalação. Vê se tá certo aí. Tá falando que a conexão do Jupyter Lab com o servidor não foi estabelecida. E aí tá aparecendo essa mensagem várias vezes, assim. Sempre que eu clico em dismiss. Tá. sempre no pip install, Eduardo? Oi? Isso no pip install? Agora apareceu outro erro. Tá falando file save error for untitled. Você dá uma olhada com ele no SOS, Angélica? Sim, dou sim. Acho que para ver, talvez tenha alguma restrição no. Se não, vai pelo terminal, tá? Professor, só uma pergunta. Qual é Pode o falar. atalho para barra invertida? Para barra invertida? Que nem você fez ali no T. No CEP igual. Ah, acho que depende do seu teclado, cara. Assim, no meu tem uma tecla de barra invertida. Ah, tá. Tá, beleza, obrigado. Tá, de nada. Depende do. Se você quiser, não estiver achando aí, eu vou copiar aqui no chat, aí você copia o Valeu, valeu. Bom, então, como é que a gente faz a leitura, né? Então, no meu caso, eu estou com o Jupyter aqui da aula, né? Notebook, e os meus dados estão dentro dessa pasta dados. Então, eu vou escrever aqui dados, barra, porque ele vai procurar dentro da pasta dados, aí lá dentro dessa pasta ele vai procurar esse arquivo. Tá? Mas se você colocar o gapminder.zip na mesma pasta que o seu banco de dados, aí você lê dessa forma só, tá? E aí eu vou guardar esse cara aqui no objeto que eu vou chamar de Word. Dados do mundo inteiro, eu vou chamar esse cara aqui de Word. Beleza, fez a leitura, eu quero dar uma olhada agora no cabeçalho dos dados, né? Como é que esses dados estão estruturados, quais são as colunas.
Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, Word, posso pegar esse método, head, para ver o cabeçalho dos dados. Então, nesse data frame aqui, eu tenho uma coluna que me dá o país, uma coluna me dá o continente, uma me dá o ano, expectativa de vida, população e PIB per capita. E aqui 0, 1, 2, 3 é o índice desse data frame, tá bom? Tudo bem? Em lugar de 0, 1, 2, 3, poderia ser um nome só para indicar um índice, tá? Mas ele começa aqui como 0, 1, 2, 3. Mas eu poderia nomear esses índices, só para que vocês saibam. Bom, eu posso também ter um outro método que me traz mais informação desse data frame, que é o info. Então, quando eu chamo o word info, ele passa algumas informações. Por exemplo, está falando assim, olha, essa coluna count, esse dtype é data type, tá? Então, ele é do tipo objeto, você tem aqui um int. Por exemplo, na expectativa de vida, você tem os decimais aqui. Então, você tem um float, está falando quanto está ocupando na memória, quantas entradas você tem, tá bom? Então, é mais informação desse data frame quando você faz uma leitura, está conhecendo ali, vendo quais são os atributos que tem nele, né? E aí, como a gente vai trabalhar com o gráfico mais para frente, eu vou já fixar aqui o tema dos gráficos, né? Então, por exemplo, um tema é que cor vai ser o fundo, qual a cor das linhas, né? Então, como eu não quero usar o padrão, eu quero usar um tema que eu estou acostumado, eu vou fixar aqui, eu vou falar assim, olha, então define para mim o tema como tema underline black and white, tá? Aí eu defino esse cara aqui o tema, tudo bem? Se você não quiser que saia esses números aqui, você põe um ponto e vírgula no final, ele não imprime esses elementos, tá? Bom, beleza. Aí começa a gente entender agora esses atributos, as questões das séries dos pandas, como é que a gente trabalha com o data frame com os dados de fato mesmo no Python, né? Então, por exemplo, uma primeira coisa que eu poderia saber é me perguntar assim, olha, quais são os valores únicos dos continentes? Quais são os continentes que aparecem no meu data frame, né? Então tem diferentes formas de fazer isso. E cada forma vai trazer uma visão um pouquinho diferente. Então, por exemplo, a primeira versão eu posso falar assim, olha, pega o meu data frame Word, aí você pega um atributo. Um atributo é o nome da coluna, então continent. Então, se eu faço isso, ele imprime a linha ali como uma série, tá? E aí eu posso perguntar, olha, esses 0, 1, 2, 3 aqui são índices, tá bom? E os valores são esses daqui. E aí eu posso falar assim agora, olha, quais são os valores únicos? Então eu uso o método unique. Aí ele me retorna aqui um NumPy Array, que ele está falando assim, olha, você tem Ásia, Europa, África, América e Oceania. Que tipo de dado ele está retornando? Então, quando você está conhecendo, está começando a trabalhar com isso, vai lá e digita um type, pelo menos para você saber, então, esse cara aqui retorna um NumPy Array, né? Então, beleza, tudo que tiver do NumPy Array eu posso usar com esse cara agora, né? Então, essa é uma forma e retorna para a gente um NumPy. Tem outra forma que a gente pode fazer isso. Então, eu vou comentar aqui, essa foi a primeira. Outra forma é pegar o Word, aí eu vou pegar a coluna, colocando entre colchetes e o nome da coluna. Então, é o nome da variável no caso. Então, continent. Quando eu faço isso, eu pego uma série de novo. Olha os índices aqui, os valores. E aí, de novo, eu falo assim, olha, quais são os valores únicos? Mesma coisa. E aí, bom, se eu não quiser trabalhar com um NumPy Array, eu posso forçar esse objeto aqui para virar uma lista da forma que a gente estava trabalhando nas primeiras aulas, né? Eu posso falar assim, olha, aqui ponto to list. Aí isso daqui é exatamente a lista que a gente estava trabalhando na primeira aula, lembra? Colchetes, o primeiro elemento da lista, o segundo, o terceiro. Tudo bem até aqui, pessoal? Beleza? Então, essa aqui é uma outra forma, vai ser o que a gente vai usar de padrão, mas tem outra forma que também é uma alternativa, você pode pegar o Word, aí você pode falar assim, olha, pega a coluna continent, e aí você faz o seguinte, tira as duplicatas, então drop, duplicate. Aí esse cara aqui retorna uma série, ele fala assim, então, olha, o índice
que aparece Ásia primeiro é o índice 0, depois no índice 12 aparece Europa, África. Você pega os valores únicos, tudo bem? Então esse retorna um tipo de objeto com objeto series. Vou deixar comentado porque o nosso padrão vai ser esse cara aqui, tá? Bom, aí a gente pode querer fazer algumas coisas mais interessantes, né? Eu posso, por exemplo, querer contar, olha, quantas vezes aparece cada continente no meu data frame, né? Então uma forma de fazer isso é, posso pegar, olha, pego o meu data frame, né? Você vai fazer value counts. Beleza, só que de que coluna você quer fazer essa contagem desses valores? Ah, coluna continente. Então, se você faz isso, ele retorna uma série, tá vendo? Aqui são os índices e aqui são os valores. Só que eu quero deixar isso aqui no formato aqui do head, que fica uma tabelinha data frame bonito, como a gente está acostumado a trabalhar, né? Se você for processar isso depois, vai facilitar para você. Então, por exemplo, eu posso falar assim, olha, pega isso aqui e passa isso aqui para um frame. Aí, beleza, ele pega, ele está trabalhando com multi-índices no Python. Aí fica, se você estiver trabalhando com número, tem uns números voando, umas coisas assim, isso aqui é multi-índice, né? Então, primeiro eu vou chamar esse cara aqui, essa coluna, esse índice de n. Vou só trocar, né? Porque como isso aqui é uma frequência absoluta, vou colocar uma porcentagem n. Beleza, só que eu quero que esse cara venha para cá, para ser o nome da coluna, para que eu acesse ele facilmente. Aí simplesmente eu reinicio o set index. Quando eu reinicio os índices, quando eu executar esse comando, você vai ver que vai aparecer de novo aqui 0, 1, 2, 3, 4. Então eu reinicializei aqui os índices, então ele já aparece aqui o continente e a coluna com a frequência absoluta. Bom, e se eu quisesse fazer, olha, eu não quero fazer só a contagem dos continentes, mas eu quero saber quantas observações tem de acordo com o continente e o ano. Como é que eu faço isso? Então, posso pegar aqui o word.valueCounts. Só que interessante, como é importante ter esse fundamento da linguagem, né? Agora aqui vai entrar uma lista. Então eu falo assim, olha, pega primeiro o continente e depois pega o ano. Então quando eu faço isso, ele me retorna aqui uma series com continente, ano e a contagem. Aí eu vou fazer o mesmo processo, olha, passa isso aqui para um frame, então toFrame, e chama a coluna de contagem de n. Beleza, aí ficou com esse índice aqui lá no começo, né? Então reinicia o índice. A gente tem um data frame com a contagem, olha. Então, para a África, em 1952, a gente tem 52 observações. Beleza até aqui, pessoal? Uma dúvida. No caso, você está contando aí o N do número de observações para o ano. Isso, para o ano e para o continente. Tá. E aí... Isso, olha. Então, para a África, em 1952, a gente teve 52 observações. Uhum. Aí, sei lá, para a Ásia, em 2007, teve 33 observações. Tá. Isso, então a gente está fazendo a contagem da combinação. Resolveu, Eduardo? Oh, resolvi. Você pode mostrar as linhas rapidinho, só para eu... Posso, claro. Então, a gente fez a leitura aqui dos dados, né? Vou copiar aqui, se você... Eu vou tirando foto aqui que eu vou completando. Ah, eu mandei aqui no chat também a leitura dos dados. Ah, obrigado. Aí a gente fez o head para ver o cabeçalho. Então, para a gente ter uma ideia de como os dados estão organizados, né? Outra coisa era ter um pouquinho de mais de informação dos dados. Então, olha, que tipo de coluna que você tem no seu data frame. Então, você tem float, você tem int, você tem objeto, qual tamanho está ocupando na memória, quantas entradas. Então, traz um pouquinho mais de informação dos dados. Entendi. Aqui eu fixei o padrão aqui do gráfico que eu vou gerar depois, né? Então, eu vou querer tudo nesse tema. E aqui eu estou fazendo algumas contagens. Olha, beleza, eu tenho os continentes. Quais são os valores dos continentes que aparecem? Então, eu apresentei 3 formas de fazer isso, tá? E aí, onde a gente estava agora é, bom, se eu quiser saber contagem, então, quantas vezes aparece cada continente?
Então, eu uso o value counts e o nome da coluna. Isso aqui me retorna uma série, né? Então, se eu quiser transformar isso aqui, por exemplo, quiser colocar isso aqui para organizar no data frame, como a gente está trabalhando direto do Pandas, eu posso colocar isso aqui to frame, e aí esse N eu estou dando o nome aqui, que eu vou chamar essa coluna, que é a contagem, a frequência absoluta, que eu chamei de N. E aí, se eu quiser depois reiniciar esses índices, né? Então, dou reset index. Aí ele volta para virar tudo coluna e reinicializa os índices aqui. Então, 0, 1, 2, 3, começou de novo, reinicializou esses índices. Só que eu não estou restrito a fazer isso por uma variável só. Eu posso fazer por combinações de variáveis. Então, coloco uma lista e começo a colocar as variáveis. Então, aqui eu fiz por continente, por ano. Então, na África, em 1952, quantas observações eu tenho? 52. Tá? Então, isso a gente está apresentando os dados no formato de tabela. Se eu quiser fazer um gráfico, né? Então, eu quero fazer um gráfico da frequência absoluta de continentes. Pode falar, Bruno. É só uma coisinha, né? Nessa que você fez agora, nessa lista, se você quiser fazer um head, aonde que tem que colocar para pegar só os 10 primeiros? Se você quiser fazer aqui, por exemplo. Ah, boa. Isso, aí você vai pegar, mostrar só uma parte, nas 5 primeiras linhas, geralmente. Obrigado. De nada, que é isso. Bom, então aqui a gente vai usar pela primeira vez a gramática dos gráficos, né? Como é que eu faço para estruturar isso? Olha, primeiro eu vou usar mais de uma linha para construir meu gráfico. Então eu vou colocar tudo entre parênteses, tá? E eu vou começar, olha, faz ggplot. Então cria um gráfico. A gramática dos gráficos a gente vai pensar, olha, cria uma tela em branco, né? Então como é que eu declaro isso com ggplot? Então os dados vão vir de que objeto? Desse data frame Word. E eu preciso falar a estética desse gráfico, dessa figura que eu quero criar. Eu quero criar uma estética em que eu tenha no eixo X as informações que estão na coluna continente. Continente aqui, né? Se eu executar só esse bloquinho aqui de comando, ele cria uma tela em branco para a gente que ele coloca, olha, no eixo X, essa estética que eu estou pedindo para ele. Agora eu vou começar a preencher o gráfico, eu vou começar a criar os layers, as camadas, né? Então eu vou começar a adicionar camadas no gráfico, na minha imagem. Essas camadas a gente vai chamar aqui de geometrias. Então, por exemplo, nessa tela em branco aqui, onde eu falo, ó, tudo que você fizer depois, no eixo X está a variável continente aqui, tá? Então eu vou adicionar, vou colocar um sinal de mais. A indentação, a partir do ggplot, eu vou colocar 4 espaços, tá? Então eu vou adicionar a geometria, por exemplo, de barras. Aí eu abro e fecho parênteses. Então se eu executo esse bloquinho, pô, legal, então ele já fez pra gente um gráfico de frequência absoluta. Tá? Aí a gente começa a melhorar um pouquinho o visual do gráfico. Por exemplo, eu posso querer preencher cada coluna aqui de acordo com essa variável continue, ou seja, eu quero que cada coluna tenha uma cor diferente. Então eu posso adicionar isso na estética, eu posso assim, ó, fill, preenche de acordo com essa variável, continue. Pô, legal. Quando eu estou fazendo essas cores, tá vendo que a gente perde a referência dessas linhas de grade aqui? Então eu posso colocar, para não perder essa referência, eu posso colocar uma transparência nessa geometria de barras. Então, por exemplo, 0,75. Agora eu não vou perder mais a referência, tá vendo? Das linhas secundárias. Tudo bem? Então esse é o primeiro gráfico que a gente faz, né? Só que a gente pode... Como? O que o Alpha fez? O que é alfa? É o que o Alpha fez aí no. Ah, tá. O que o alfa fez? Não tava, desculpa, eu não estava entendendo. O alfa dá transparência dessa geometria. Se eu colocar, por exemplo, 0,05, ó, como quase não dá para ver, né? Depende do seu monitor. Deixa eu colocar um número um pouquinho maior. Boa. Isso. Então, aí, para a gente não perder a referência, a gente põe um pouquinho de transparência só para a gente ver, assim, ó, aqui ainda dá para ver as linhas de fundo, tá vendo? Legal. Bom, vamos
Se eu quisesse fazer um outro gráfico agora, olha, vamos fazer uma tabelinha de frequência aqui. Então, vou pegar o conjunto de dados. Deixa eu diminuir se alguém estiver copiando aqui. Word. Eu vou falar assim, olha, conta para mim, então, value counts, os valores da variável do país. Então, conta quantas vezes cada país aparece, né? Retorna uma série aqui com o nome de todos os países. E eu vou colocar naquele formato lá nosso para um frame. Vou chamar o nome da coluna de N, porque eu estou trabalhando com uma frequência absoluta, né? Poderia chamar de qualquer coisa, né? Poderia chamar de frec, tá? E eu vou reinicializar o índice para não ficar o índice voando lá, né? Bom, legal. Então isso aqui, eu estou vendo, a gente vê, se eu colocar, por exemplo, aqui, unique, tá. Vou pegar aqui no... tem que fazer um velho counts, por exemplo. Eu posso ver, olha, só tem 12, né? Então todo país aparece 12 vezes. Tá? Então essa tabelinha está falando isso pra gente, né? Aí eu quero fazer o seguinte, olha, se eu quiser contar quantas vezes, quantos países aparecem em cada continente, e cada país aparece 12 vezes no meu data frame, como é que eu posso fazer isso? Então, diretamente com o ggplot, né? Então, olha, posso pegar o ggplot, vou fazer o mesmo gráfico anterior. Então, meu data frame, a minha estética. No eixo X eu vou colocar continente. Eu vou preencher essa estética de acordo com a variável de continente. Aí eu vou adicionar uma geometria. Vamos adicionar uma geometria de barra. Aí eu vou falar assim, olha, a estética dessa geometria agora, eu quero mudar no eixo Y. Eu não quero colocar mais a frequência absoluta. Eu quero colocar uma estatística de count, de contagem, só que eu vou dividir por 12, porque cada país aparece 12 vezes. Então, executar o gráfico. Então, agora, beleza, ele está colocando, olha, então em cada país, por exemplo, cada continente na África, eu tenho 50 e poucos países. Nas Américas, eu tenho 20 e poucos países, nesse data frame, né? Não significa do continente, mas significa quantos países eu tenho em cada continente neste data frame, né? E aí a gente pode pensar em melhorar os gráficos. Por exemplo, vamos colocar aqui também a transparência, para ficar similar ao que a gente fez anteriormente. E aí eu posso falar assim, olha, vamos trabalhar um pouquinho nesse gráfico, né? Então, primeira coisa, rótulos. Então, vou usar aqui a função labs, de labels, né? Assim, olha, o eixo X, ele é autoexplicativo, eu não preciso colocar um título nele. Então, vou deixar em branco. O eixo Y, eu vou colocar number of countries, número de países, né? Que é essa conta que a gente fez. Pega a contagem, estatística da contagem, divide por 12. Bom, e aí o título do gráfico eu vou chamar de continents. O que mais que eu posso melhorar nesse gráfico, pessoal? Tem alguma coisa que está sobrando aí? Que não está trazendo nenhuma informação? Essa é a legenda. Essa legenda, né? Perfeito. Quem falou? Foi o Gabriel? Oi, fui eu, sim. Obrigado, Gabriel. Essa é a legenda. Então, vamos tirar a legenda, porque ela não está adicionando nenhuma informação. Então, eu vou pegar no tema do gráfico, olha, legend position igual não. Não coloca a legenda no meu gráfico, na minha figura. Bacana. Aí tem uma coisa que a gente pode fazer também, depende do gráfico, é interessante ou não, mas você consegue fazer isso simplesmente com escrevendo muito pouco. Por exemplo, eu posso falar assim, olha, troca o eixo X pelo eixo Y, que eu posso pedir um code flip. Então, troca essas coordenadas aí do eixo X e do eixo Y. Aí ele inverte. Dependendo da situação, você vai preferir apresentar assim ou da outra forma.
Tudo bem, pessoal? Então pensa nessa estrutura. Olha, você tem ali um ggplot que cria uma tela em branco. Aí você pode definir a estética de tudo que vem depois. Ou você define a estética dentro de cada geometria. Tá bom? Bom, se a gente tivesse essa figura aqui, por exemplo, eu quero ordenar ela de acordo com a frequência do número de países, né? Como é que eu poderia fazer isso? Então, aqui vai entrar, a gente vai usar o pipe pela primeira vez. Vamos entender por quê. Eu posso fazer assim, olha, pega o meu banco de dados, faz o seguinte, faz a contagem, value counts, da variável continent, né? E aí vamos colocar naquele nosso padrão. Então, toFrame, chama aquela coluna de n e reinicializa os índices. Beleza. Aí vamos encadear outro método. Aí para ficar mais fácil a leitura nossa, tá? Eu vou colocar, como eu vou trabalhar com código em mais de uma linha, eu vou colocar tudo entre parênteses. Aí segue essa indentação, tá, pessoal? Faz aqui o alinhamento pelo ponto, tá? Eu falo assim, olha, eu quero ordenar esses valores aqui de forma decrescente, vamos supor. Então poderia encadear, posso fazer isso de outras formas, mas eu vou fazer dessa aqui, tá? Então, ordena esses valores da coluna N, que está trabalhando agora, né? De forma ascending all a true. Ascending. Beleza, então eu tenho ordenado agora os dados de forma crescente, né? Tudo bem? Porque eu vou querer ordenar essas colunas aqui de forma crescente, tá? Eu quero deixar numa ordem, porque se eu perguntar para vocês, olha, qual é o terceiro continente com o maior número de países? Tipo, dá um trabalhinho. Imagina se você tivesse 15 categorias nesse eixo Y, fica difícil de você procurar, né? Então, para visualizar, é melhor ordenar essas informações, tá? Então, é isso que a gente está fazendo. Olha, aqui eu ordenei, beleza, eu tenho a ordem aqui já nesses caras. Então, eu posso pegar, olha, você vai criar agora uma coluna, e aí eu vou sobrescrever a coluna, né? Então, vou dar o mesmo nome continent. Então, vai receber, como eu estou pegando do que está vindo antes ali, eu vou usar a função anônima aqui lambda. Eu vou usar um tipo especial do Pandas, que é o PD categorical. Eu já explico o que é esse cara. Aí eu vou falar quais são os valores que ele está assumindo aqui. Então, ponto continent. E aí eu vou falar quais são as categorias, quais são as alternativas daquele fator. Então, tem um tipo de dado especial, quando a gente trabalha com data frame, análise de dados, que é o que a gente chama de fator. Então, pensa, por exemplo, que você tem uma coluna que a pessoa só pode responder A, B e C, tá bom? Então, você vai falar assim, olha, essa coluna é definida como um fator e os níveis desse fator é A, B ou C. Então, não existe outra categoria. A pessoa não pode colocar G ali no meio, é só A, B ou C. Esse tipo é o tipo que a gente chama de fator. Aqui, PD categorical do Pandas. Então, aqui eu estou falando assim, olha, os dados são o que a gente tem aqui nessa coluna continent, e aí quais são os fatores, qual é a ordem desses fatores? Eu posso passar ordenado, né? E aqui que eu estou passando isso, eu estou passando, então, olha, isso aqui, continent, ponto, unique. Então, pega os valores únicos aqui do continent. Então, para a gente não muda nada, mas para o Python ele entende agora, olha, esse cara aqui é um tipo fator e a ordem é os valores únicos que aparecem aqui já de acordo com essa ordenação. Tá? Aí eu vou guardar isso aqui no que eu vou chamar de temp. Banco de dados temporário aqui que a gente está criando. A gente não vai trabalhar com esse temp, mas é só para dar um exemplo, tá? Bom, agora que eu tenho esse temp, eu posso usar ele para criar um gráfico. Eu posso falar assim, olha, vamos criar um ggplot com a gramática de gráficos. Então, o objeto é temp. Qual a estética? Pode falar, Thaisa. Desculpa interromper, eu só queria perguntar se você poderia explicar de novo essa parte a partir do lambda que você colocou, do assign, na verdade, essa última linha eu não entendi. Tá. Vamos ver aqui. Essa coluna
de continente aqui, se eu adicionar uma linha aqui com qualquer valor, ele aceita, porque não está definido como um fator ainda. Então, o que eu quero fazer? Eu quero definir como um fator e eu quero falar a ordem desses fatores. Porque o gráfico aqui, ele vai fazer o gráfico de acordo com a ordem desses fatores. Só que eu quero uma ordem particular, Thaís. Eu quero a ordem de forma crescente. Então, é isso que eu comecei a fazer nesse bloquinho aqui. Ó. Deixa eu só imprimir aqui para a gente ver. Então, eu comecei a ordenar. Só que essa variável aqui não é um fator ainda, entendeu? Então, eu preciso falar assim, olha, essa variável você precisa entender como um fator. Aí, isso que eu estou falando assim, olha, atribui uma coluna que eu estou chamando de continent, então eu estou sobrescrevendo aquela coluna, só que essa coluna ela tem que receber um tipo de dado específico, um tipo de dado fator. Como é que eu defino com uma série do tipo PD categorical? Aí eu coloco quais são os valores que ela assume, e aqui eu estou colocando a ordem dele direto, porque como eu já reordenei no passo anterior, aqui no sort values, então eu já tenho a ordem dessas categorias únicas, entendeu? Não, tipo, beleza, eu só não entendi essa parte do fator aí. O que é isso, assim? Porque para mim, se você tivesse parado ali no sort value e tivesse igualado isso a temp, a gente teria a mesma coisa. Eu não estou entendendo a diferença disso que foi da linha 55 para a linha 53. Entendi. Tá. Vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos ver se a gente faz dessa forma. Então, eu vou fazer o gráfico aqui, né? Rapidinho. Y vai ser o... né? Desse temp. Vamos colocar... Então, vou colocar esse cara. Tá vendo que isso aqui não está ordenado, Thaisa? Então, se eu faço o gráfico dessa forma, não está ordenado. Eu preciso falar para o Python, olha, nesse temp, essa coluna continent, ela precisa seguir uma ordem, né? Então, eu vou sobrescrever essa coluna continent. E aí, entra esse passo aqui, falo assim, olha, agora essa coluna não é uma coluna que tem umas strings soltas lá. Ela é uma coluna do tipo fator. E aí eu passo a ordem aqui de acordo com a coluna que vem antes. Então, se eu faço agora, ele vem ordenado. Porque eu estou informando, olha, essa coluna continente é de um tipo fator, que é categórico, e a ordem é essa. Eu estou dando a ordem, entendeu? Entendi, caramba. Eu achava que ela já ia ficar assim, só com até o sort, já era o suficiente. É, então, se você tira aqui, ó, Não fica. ele não fica. Então, a gente está dando essa volta toda para ordenar esses caras. E o que é um fator na prática? É um objeto? Um fator na prática é um jeito de você armazenar algumas informações. Por exemplo, se você tem ali uma variável que é, sei lá, por exemplo, alto ou baixo, e você sabe que só vai assumir esses valores, você pode informar para o computador, falar assim, olha, essa coluna é do tipo fator e só recebe o valor alto ou baixo. Isso faz com que o computador gaste menos memória para armazenar essa informação se você fala que é do tipo fator, entendeu? E aí já estão definidas as categorias, ó, só pode ser alto ou baixo. Se você tentar entrar lá com média, ele não vai aceitar, porque só tem 2 níveis desse fator. Entendi. É tipo uma tupla, assim? Você pode pensar que as categorias são como uma tupla. Perfeito. Tipo, você tem as categorias definidas previamente. Aí isso ocupa menos memória para armazenar no computador também. Entendi. Bom, obrigada. De nada. Então a gente está dando todo esse rolê aqui, toda essa volta, para criar essa ordenação, né? Beleza, então a gente criou o gráfico, vamos aqui agora melhorar um pouquinho a estética do gráfico, né? Então vamos colocar uma transparência. Então 0,75 vai de 0 a 1, né? Então 0 é totalmente transparente e 1 não tem transparência nenhuma. E vamos pegar aqui direto, eu vou colocar, olha, os rótulos. Pode falar, Nicolas. Oi, professor. A minha pergunta é um pouco parecida com a da Thaisa, na verdade.
Eu entendi até a parte de. Eu entendi o processo geral, né? A minha única pergunta é. Perdão. Você já feito sort values, querendo ou não, de maneira crescente, mas somente antes de pegar o gráfico, é isso? Aí depois, quando pega o gráfico, ele pega numa ordem não necessariamente naquela ordem? É isso? Isso. Eu ordenei aqui, Nicolas. Então, eu ordenei porque no passo seguinte, tá vendo? Estou usando a função lambda para pegar esses caras aqui desse método. Sim. E aí eu estou pegando, como eu já ordenei anteriormente, eu posso pegar direto com esse cara aqui, ó, unique. Porque já está ordenado, entendeu? Entendi. Então, se, por exemplo, se eu não precisasse fazer um gráfico dessa parte especificamente, eu fosse utilizar num projeto maior, apenas até o sort values já teria ordenado já? Se Ou você quisesse, precisaria? se você quisesse fazer um gráfico, Não, se eu não quisesse. se você não quisesse, aí beleza, você poderia parar aqui, apagar Ah, aqui. tá. Perfeito. Obrigado. Perfeito. Eu só estou fazendo esse assign aqui, pessoal, para ordenar no gráfico. Entendi. Mas se quiser a tabelinha, tá perfeito. Então, vamos ver o que a gente pode melhorar aqui no gráfico. Eu posso querer trabalhar com outra escala de cores, né? Então, uma forma de fazer isso, eu vou falar assim, olha, scale, fill. Então, aqui eu estou trabalhando com o scale e o fill, né? Então, eu quero mexer nessa estética aqui, fill. Então, blur. Quero trabalhar com a escala de cores. Falo assim, olha, trabalha com uma palheta igual, por exemplo, uma de yellow, orange e vermelhos. Aqui. Então, estou numa escala aqui de vermelho, indo do amarelo para o laranja para o vermelho, né? Então, ele já faz esse degradê aqui para gente. Posso querer fazer outra coisa aqui, né? Então, outra é tirar a legenda, né? Então, a legenda aqui está redundante. Legend position. Beleza. Ficar nessa ordem de Y maiúsculo, L minúsculo. Y, desculpa. Paleta que você colocou igual a Ah, Y maiúsculo. aqui é só para falar cor, é do yellow, orange e do red. Eu poderia colocar, por exemplo, tom de verdes, né? Então, greens, por exemplo. E aí tem um monte de escala, assim, que vocês podem usar de paleta pronta também. Poderia colocar blues, por exemplo. E outra coisa muito interessante que a gente pode fazer nesse gráfico é, por exemplo, eu posso fazer de novo aqui o code flip. Code flip. A diferença do gráfico, né? Então, quando a gente está lendo um gráfico, olha como esse gráfico aqui é mais complicado de ler, não é imediato quanto esse, né? Tudo bem? Só que tem uma coisa chata nesse bloquinho aqui, né, nessa célula, né? Que é chato aqui pra gente? O que a gente não gostaria de fazer aqui? Poxa, esse temp, eu estou criando um objeto aqui para fazer um gráfico e não vou usar nunca mais, né? Então, será que tem um jeito de não ficar sobrecarregando minha área de trabalho e criando um monte de objeto temporário? Então, em vez de trabalhar com esse tempo, olha que legal. Vamos deixar aqui a indentação. Vamos chegar aqui, eu vou usar o pipe. Então, o pipe faz o que? Ele pega tudo que tem, esse objetão aqui que tem antes, que é uma tabela, né, pra gente, e vai jogar aqui nesse pipe, por esse cano aqui, por esse tubo, para frente. Ah, beleza. Com ggplot eu não pego. Para fazer ggplot eu não tenho que colocar aqui o data frame que eu estou utilizando. Então como é que eu faço isso? Poxa, então se no pipe eu estou pegando tudo que vem antes, eu vou usar uma lambda. Eu falo assim, olha, tudo que vem antes, guarda nesse underline aqui. Aí vamos colocar nosso ggplot. Anotação aqui.
Opa. Então, fechei aqui o pipe, fechei o parênteses lá no começo. Então, olha que interessante, que jeito organizado de pensar, né? Eu não precisei criar um arquivo temporário. Porque imagina que você está trabalhando com um banco de dados grande. Cada banco ocupa ou demora para fazer, ou armazenar, carregar um espaço considerável na memória do seu computador. Toda hora você vai ficar criando um monte de cara temporário, e vai deixar lá armazenado, né? Então, não, você não precisa, olha, vai processando, aí joga pelo pipe. Então, pelo pipe eu quero pegar esse data frame que vem antes, vou chamar ele aqui com uma variável de integração, né, uma variável muda, coloquei de underline. Aí tem que trocar aqui o underline, né? Tudo bem, pessoal? Esse bloquinho aqui tem muito conceito aqui dentro, hein? Professor, Pode falar. você consegue colocar o código no chat, por favor? Porque eu perdi aqui no caminho. Foi aí. Valeu. Acho que é Então, legal. Desculpa, Thiago, só um não, pode comentário. falar. Acho que é legal, tipo, quando vocês estiverem rodando aí, meio que até ir fazendo um comentário, sabe? De vocês, para meio que gravando, assim, essa linha, dado que aqui cada linha tá fazendo uma coisa, tipo, não tô falando agora, ou depois quando for estudar, né? Enfim, tipo, cada linha, essa linha tá fazendo tal coisa, sabe? Porque realmente aqui, como o Thiago falou, tem muito conceito. E o que, por um lado, é ótimo, né? Porque a gente consegue ver aqui nesse bloquinho super compacto que o Thiago fez de código, o tanto de conceitos diferentes que dá para colocar junto. O que é bem legal, mas ao mesmo tempo pode ficar meio confuso se a gente se não tiver claro ali, né? Tipo, o tanto de coisa que tem. Isso, vai comentando, pessoal, vai assim, roda um pedaço do código, vê o que acontece, depois você vai encadeando o outro, senão não. Se você pegar isso aqui como um blocão, assim, executar, você não entende. O pipe, Thaisa, é o seguinte, né? Se eu quiser trabalhar, por exemplo, eu pegar todo esse conjunto aqui anterior, se eu não usar um pipe, eu tenho que criar um objeto para armazenar esse banco de dados para poder acessar ele. O que eu chamei de temp. O pipe ele já faz isso para a gente. Ele pega tudo que está antes, ele pega tudo que está antes e joga para frente se eu coloco no pipe. Então esse underline aqui é o próprio data frame que a gente está trabalhando anteriormente, que a gente fez todo o processamento até aqui. Pô, isso é muito genial. Eu nunca soube da existência desse pipe. Eu sempre salvava 1000 coisas. Nossa, você vai ver como o seu código tudo vai ficar bem mais organizado assim. Nossa, eu sempre fui a louca das variáveis. Saía colocando um monte de coisa. Porque uma hora começa a faltar até nome para você dar para esses objetos, né? Sim. Eu também usava direto assim, aux1 de auxiliar, aux2, aux3. Sim. Aí depois virava temp1, temp2. Nossa, uma outra coisa, bem um detalhe, é que eu vi que você colocou esse traço do lado do lambda. Por que esse traço mesmo? Isso. A função lambda está recebendo aqui do pipe, né? Ela pode ser qualquer coisa, esse traço. Eu posso chamar aqui, por exemplo, de dados, mas aqui eu tenho que colocar, porque o que eu quero passar para o ggplot é o data frame, né? Aí, para não ficar carregando o nosso código, eu estou usando um padrão aqui de usar um underline. Mas você poderia colocar qualquer coisa, é a função anônima do lambda, lembra? Então, essa função está pegando o que vem no pipe, aí você pode dar um nome qualquer. Para não ficar escrevendo nada, eu coloco um underline. Entendi, boa. Valeu. Só tem essa função aqui de pegar esse carinha aqui e colocar aqui no meio, só isso. Bom, e se a gente quisesse fazer um histograma de acordo da expectativa de vida, como é que eu poderia fazer? Então, a gramática de gráficos, ggplot, meu conjunto de dados está nesse objeto Word. Eu vou colocar aqui na estética, então assim, olha, coloca no eixo X a variável life, minúscula, ou E maiúsculo, né? lifeexp, vamos lá, no eixo Y vou colocar stat, então uma estatística do tipo densidade, density,
Aí eu vou adicionar uma geometria, histograma. Vamos lá, acho que tá parênteses fora de hora aqui, né? Poxa, então olha que legal. Com esse bloquinho aqui todo eu faço um histograma. E aí a gente consegue melhorar um pouquinho aqui esteticamente esse histograma, por exemplo. Tem pessoa que tem toque, vê isso aqui, já lembra de Atari, das coisas de Atari, assim, de game, né? E não gosta de deixar o gráfico assim. E quer definir melhor as colunas. Então, por exemplo, eu posso colocar a cor da coluna, que são as bordas, né? Um white. Se eu faço isso, ele cria uma borda branca, de acordo com essa cor. Eu posso pedir para preencher, de acordo com o azul, por exemplo. E posso pedir assim, ó, coloca uma transparência aqui também, para não perder as linhas de grade de referência. E aí, vamos também deixar especificado aqui os labels, né? Então, LEDs. Então, X, Life, X. No eixo Y não vou colocar nada, vou deixar em branco e vou colocar como título o nome do banco de dados, Gapminder, de onde vem esses dados, né? Bom, aí tem uma questão, né? Olha, você tem diferentes formas de criar o tamanho dessas faixas aqui, dessas amplitudes, esses intervalos. Então, uma forma de fazer isso é a forma de acordo com o Friedman-Diaconis, né? Então, isso daqui vai convergir melhor para uma densidade dos dados. Se você quiser representar melhor, você pode representar dessa forma o tamanho das faixas. Como? 2 vezes o intervalo triquartil dessa variável dividido pela raiz cúbica do número de observações. Isso aqui é só para a gente saber, olha, se eu quiser mudar o tamanho dessas faixas, eu posso fazer isso tranquilamente, por exemplo, chamando aqui, olha, fd. Então, pega aquela função que eu carreguei no começo, que é r de intervalo triquartil, de qual variável? Né? Então, como eu estou fazendo aqui o word lifeexp, eu vou pegar dessa variável, calcula o intervalo triquartil, divide pelo tamanho, número da amostra, né? Então, número de linhas desse banco de dados elevado a 1/3, que é a raiz cúbica. Vou só deixar aqui a referência, tá? Então, Friedman, Diaconis. E aí, se você quiser, assim, só para saber que isso existe, tá? Não... Então, você pode colocar binwidth, então, o comprimento desse intervalo de acordo com esse objeto, essa variável fd. Aí ele vai fazer de acordo com essa regra de Friedman-Diaconis, tá bom? Então, aqui é uma forma de fazer o histograma, né? Aí aqui entra uma questão para a gente entender como é bem poderosa essa questão da gramática de gráficos, né? Como é que vocês acham que vocês fazem se vocês quiserem fazer um gráfico desse daqui para cada continente? Fazer para cada continente, como é que vocês acham que faz? Então, eu tenho o gráfico aqui todo, comando para fazer o histograma. Olha, se eu quiser fazer um histograma para cada continente, vou adicionar uma linha. Então, vou fazer um gráfico facetado. Então, Facet Wrap. E eu coloco aqui, entre aspas, olha, eu quero fazer de acordo com a variável continente. E eu falo, eu quero que faça tudo em uma linha. Agrupe o gráfico em uma linha. Para melhorar a visualização, né? Vamos mexer no Figure Size. Vou colocar 12:2. Uma tuplinha aqui com tamanho. Então, olha que interessante. Com uma linha que eu adicionei no que eu tinha antes, eu já faço o gráfico quebrado por continentes, né? Isso aqui é bem genial. Você pode configurar também. Olha, se eu quiser, por exemplo, colocar isso aqui em 3 linhas e 2 colunas, eu posso fazer também.
Aí vou só colocar aqui aumentar também. Né? Então você pode configurar o gráfico do jeito que você quiser. Vou deixar aqui com uma linha, 12x2. Então olha como essa ferramenta de pensar os gráficos, de gramática de gráficos é super poderosa, né? Então aqui a gente começa a trabalhar com as facetas. Tá bom? E aí, só para fazer mais um detalhe aqui, se eu quiser fazer, por exemplo, um gráfico de densidade, então, meu banco de dados, qual a estética? Olha, no eixo X eu quero fazer a distribuição da expectativa de vida. Então, eu quero fazer esse gráfico aqui e eu quero adicionar uma geometria de densidade. Então você tem várias geometrias, tá? Depois dá uma olhada na documentação do Plot9. Deixei o link ali. Olha, então aqui você tem uma densidade contínua da expectativa de vida considerando todo o seu conjunto de dados. Tá? Se você quiser fazer uma figura dessa aqui, separada por continente, eu posso pedir, olha, faz isso, preenche de acordo com a variável continente. Ah, beleza, ficou legal, mas tudo que está atrás da Oceania eu não consigo ver, né? Então, coloca um pouco de transparência. Talvez 0,25. Então você consegue ver melhor a densidade aqui. Então vamos trabalhar os rótulos. Então X, live. Eixo Y não vou colocar nada. Aqui eu preciso da legenda, né? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, fio. E aí a gente tem um gráfico de densidades separado por continente, assim, né? Eu posso colocar também aqui o título do gráfico. Gap number. Então olha como é muito trivial você mudar e você deixar o gráfico mais genérico, fazer tipo, algum agrupamento, né? Tudo bem, pessoal? Aqui, alguma questão? Tá. Vamos fazer o intervalinho, então? São 7 horas, a gente volta às 7h10, então, tá bom? Se alguém quiser fazer uma pergunta, eu vou ficar por aqui, tá? Se não quiser. Tiago. Quem tá falando? Oi, Gustavo, tudo bem? Oi, Gustavo, tudo bem e você? Também tudo certo. Tiago, eu não estou conseguindo instalar as livrarias no Spider. Você sabe como é que faz? Você tentou com o pip install? Então, eu tentei, ele não reconheceu para mim o ponto de exclamação, né? Ah, tenta fazer sem o ponto de exclamação lá no Spider. Então, aí eu coloquei install, espaço, plotline, ele não foi. Eu tentei com parênteses, ele também não reconheceu. Não, mas você colocou o pip, né? Não, então, primeiro eu fiz com o pip, depois eu tirei o pip. Não, mas você, assim, se você tentou fazer só pip install sem o exclamação... Ah, não. Pip install sem exclamação. Tenta tirar só a exclamação. Vamos ver. Pip install era junto ou era separado? Separado. Tá. Vamos ver. Não, ele tá dando invalid syntax. Tá. Tiago, pra mim, quando eu usava o Spider, eu metia no console. E aí então isso que eu ia falar. Vai no console. Você instalou pelo Anaconda, Gustavo? Sim. Então, vai no console do Anaconda. Então, se você estiver vendo minha tela, você pode estar só Anaconda e ele começa a preencher. Você usa o Windows? Sim. Então, aí você vai ter Anaconda Prompt. Tiago, acho que já no próprio Spider tem um console que dá para usar. O console do Spider às vezes aceita. Então já usa direto já no console mesmo. Eu vou tentar, mas aí eu jogo tipo o pip install ou só o install? Pip install, aí pip espaço install e o nome do pacote. E o pacote entre parênteses ou só espaço também? Não. Sem parênteses. Fechou. Valeu, Thiago. Que isso? Thiago, só uma pergunta. Em relação ao... Para que serve aquele fio continents dentro do Labs? Dentro
do Labs. Ah, tá. Isso. Aqui é o rótulo, é o label dessa legenda. Ah, tá. Ok. Isso, se eu colocar aqui, por exemplo, teste, aqui é só o rótulo. Ah, tá. É só rótulo. Beleza. Isso. Tudo que está dentro do Labs é Labs de labels. Então é só o texto que vai aparecer no gráfico. Entendi. Os nomes mesmo estão dentro das estéticas aqui. Entendi. E mais uma pergunta em relação ao gráfico de cima, né? Que você disponibilizou vários. Isso. O que é esse figure size, o 12 e o 2? Tá. Se eu tirar esse figure size, o gráfico ele fica distorcido. Sim. Entendeu? Esse figure size ele vai falar as proporções aqui da minha figura. Então, por exemplo, eu quero deixar pensando assim em largura, né? Largura, né? Eu quero deixar ele mais, tipo, com uma largura maior do que com uma altura. Então, eu estou colocando uma largura de 12 e uma altura de Entendi. 2. Entendi, obrigado. De nada. Que horas que volta? 7:10. Beleza, obrigado. De nada. Thiago, deixa eu te perguntar uma coisa. O meu. Aqui o JupyterLab não tá lendo o arquivo. Tá dando erro. Tá. Você colocou o arquivo na mesma pasta do. Você sim pode compartilhar sua tela, Davi? Não, deixa eu compartilhar. Tá vendo? Tô vendo. Então, olha só. O seu notebook, Untitled, ele tá nessa pasta? Acho que não tá, né? Untitled. Vai em File, aí põe Save Notebook As. Tá. Ah, ele não tá aparecendo o endereço, né? Não. Tá. Onde você abriu esse notebook? Será que tá na... Deixa eu ver. Onde que vai mesmo? Porque essa pasta dados, Uhum. Davi, eu coloquei porque na minha raiz eu criei uma pasta dados, entendeu? Então, se você colocar na raiz, você pode apagar esse dados aí, barra, e deixar só gapminder. Uhum. Tá, daí... Isso apaga ele, aí executa esse bloco, mas você tem que colocar nessa mesma pasta onde você salvou esse untitled, tá vendo? Tá, preciso achar onde tá salvo. Onde que faz pra encontrar o caminho? Primeiro, dá um rename nesse notebook, só pra gente saber Aí onde você tá mesmo, tem um rename, tá vendo? Tá. Aí dá um nome qualquer nele. Tá. Okay. Aí você faz o seguinte. Clica com o botão direito nesse Olá. Uhum. Aí tem Show in File Browser, tá vendo? Ah, tá. Ele tá aí. Beleza. Beleza. Deu salvo daí onde eu quero. Isso, aí você pode dar um copiar ou um cut aí nesse Ou posso mostrar notebook. também. Tá, beleza. Aí você joga lá. Tá bom, então. Obrigadão, viu? De nada. Ô, Pedro, você tá por aí? Oi, tô aqui. Então, eu tava vendo aqui essa questão do Spider. Parece, pelo que eu vi, né? Eu não uso Spider, mas parece que você precisa setar tipo, habilitar o gráfico para aparecer os gráficos. Não sei se você já tinha rodado outra biblioteca de gráfico e tinha aparecido. É a primeira vez. O Matplotlib, sabe? Ele aparecia normal na abinha dos plots. Só que agora não tá aparecendo. Quando você carrega a biblioteca, ele carrega normal, Pedro, ou não? Será que Como você assim? instalou a Plot9? O Plot9 ele instalou normal, o código tá rodando, mas o gráfico não aparece. Entendi. Nem quando é um gráfico individual. Não.
Esse último aí, que era o... Que era Aquele assim, aqueles vários facetado? histogramas juntos, sabe? Certo. Também não estava aparecendo. E nem os anteriores, não apareceu nenhum, é isso? Não estava aparecendo. Tá. Putz, Então. Desculpa, Thiago. não pode falar, Angélica. Eu ia falar, é estranho, eu vou mandar aqui para você um negócio que eu achei no, tipo, num site mesmo, que talvez possa te ajudar. Nossa, tá horrível para ver, né? Deixa eu mandar um outro jeito aqui. Porque ele fala, tipo, que seria um jeito de habilitar. Eu não sei, talvez você. Não sei. É estranho que já tenha aparecido outros gráficos, mas talvez vale testar. Habilitar isso aqui. Deixa eu só mandar em outra figura aqui, acho que ficou ruim de ler. Ou dar uma olhadinha, Pedro. Talvez vale testar isso. Não sei se o Thiago tem outra sugestão também. Tô vendo aqui esse negócio que você mandou já. Tá. Eu vou ver se funciona. Beleza. Obrigado. Sim. Angélica, Oi. você consegue depois ir no SOS comigo para tentar ver esse negócio das livrarias também? Claro, vamos lá. Eu vou abrir a sala lá. Professor, Pode falar. que significa o legend position igual o none que você tinha colocado? O Legend Position igual None serve para falar assim, olha, eu não quero que você coloque legenda no meu gráfico. Tá, Então a posição vai ficar em lugar nenhum. Seria porque a posição eu posso colocar, por exemplo, top, left, bottom, né? Aí quando você coloca none, você está falando que você não quer legenda. entendi. E, de novo, aquela questão do underline depois do lambda, eu ainda não entendi muito bem. Você pode explicar de novo, por favor? Posso sim. Vamos pegar algum gráfico aqui, né? A gente fez no processamento. Aqui o lambda underline, né? A sua dúvida é com a função lambda ou especificamente nesse passo aqui? Não, é só com o lambda Tá. que eu fiquei na dúvida. Deixa eu voltar um pouquinho aqui só para, acho que talvez tenha um exemplo melhor aqui. Então a lambda ela faz o seguinte, né? Você coloca uns argumentos para ela e depois você coloca o que aquela função faz. Tudo bem? Aí o argumento que eu estou colocando, como eu não tenho interesse em nomear esse cara, eu estou colocando underline, tudo bem? Aí, por exemplo, nesse caso simples, ele está devolvendo, olha, o que você pedir no G, aqui eu coloquei 5, ele está pegando esse cara underline e elevando ao quadrado. Tudo bem? A questão da lambda? Sim, tá, acho que eu peguei. Uhum. Isso. Da mesma forma, eu poderia pensar uma lambda com dois argumentos. Aqui eu chamei de xy, e aí ele pega 3 vezes x mais 2 vezes y. Aí eu coloco numa função. O que a gente está fazendo aqui? A gente está aproveitando, olha, pelo pipe... Desculpa, qual é o seu nome? É, Rafael. Rafael, pelo pipe, ele pega tudo que veio antes aqui. Então ele está jogando um data frame por esse pipe aqui, por esse cano, por esse tubo. Olha, então, beleza, está pegando um tubo, aí você está jogando esse data frame e eu estou chamando, assim, ó, chama esse cara de underline. Aí depois, como o ggplot ele pede que você coloque primeiro aqui o data frame, eu estou colocando como underline, porque está vindo pela função lambda. Ela só tem essa função, passar para frente o data frame, nessa situação, tá? Aqui. Tá, entendi. Perfeito. Obrigado, professor. De nada. Bom, vamos lá, pessoal. Vou voltar aqui então. Então, a gente fez a densidade, né?
Bom, vamos lembrar aqui do boxplot, né? Então vamos escrever aqui boxplot. Boxplot.png, que é uma figura que eu tenho aqui. Todo mundo lembra do boxplot? Deixa eu... Pra cá. Então, boxplot, a gente vê a distribuição dos dados, né? Então, tem o primeiro quartil, ou seja, separa 25% dos dados para baixo, 75% para cima. A mediana, 50% para baixo, 50% para cima. O terceiro quartil, 75% para baixo, 25% para cima. E aí a gente divide, olha, tudo que tiver acima desse intervalinho aqui, eu vou considerar como um outlier. Aí eu coloco um ponto aqui, ponto, ou estrela, às vezes vai ter um asterisco lá, né? E essa barra indica o dado mais alto que não é outlier, e aqui o dado mais baixo que não é outlier. Tudo bem? Se a gente quiser fazer um boxplot para esses dados, por exemplo, eu quero colocar um gráfico que no eixo X eu guarde o continente, então tá lá, Ásia, África, Europa. No eixo Y eu quero a expectativa de vida, e eu quero apresentar a distribuição em termos de boxplot. Como é que vocês acham que eu faria isso? Vamos lá, alguém me ajuda aí. Word. Qual é a estética desse gráfico? Eu quero no eixo X, expectativa de vida, no eixo Y, no eixo X o continente, no eixo Y expectativa de vida. Continent, no eixo Y, life exp. Né? Vamos fazer o mais simples aqui, ó. Adicionar geom boxplot. Pô, maravilha, já fez o gráfico pra gente, né? Tá, só que vamos melhorar um pouquinho esse gráfico. Vamos deixar ele esteticamente, dar uma melhorada nele aqui, né? Eu faço assim, preenche de acordo com continent. Além disso, eu vou colocar rótulos. Então, no eixo X, não coloca nada, que já foi explicativo, né? No eixo Y, coloca life. Vamos colocar um título com o nome do conjunto de dados. Get reminder. Legal. Tem coisa redundante aqui, né? Então, aqui, essa legenda não traz nenhuma informação adicional. Então, vamos tirar. Senão você acaba poluindo o seu gráfico e atrapalha a mensagem que você quer passar, né? Bom, legend position, none. Legal. No boxplot, vamos colocar uma transparência. 0,75. Bom, tem um gráficozinho bacana aqui, né? Só que dá para melhorar um pouquinho esse gráfico, dá para deixar de uma maneira mais imediata, né? Porque, por exemplo, se eu perguntar para você, olha, qual é o quarto continente com a maior expectativa de vida mediana? Qual é? É a América, não? Ah, não, não é Ásia, na verdade. Tá. Então, foi o Bruno que comentou, né? Isso daqui é meio chato, né, Bruno? Porque você tem que ficar olhando e procurando. Imagine se você tivesse 10 categorias. Né? Então, será que a gente consegue organizar esses dados aqui, ordenar de acordo com a mediana? Né? Então, primeiro, a gente vai ver agora outro tipo de transformação que eu vou agrupar. Falo assim, olha, calcula a mediana para cada continente, a mediana da expectativa de vida. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou pegar meu data frame e falar assim, olha, tudo que você fizer depois, faz agrupado, group by, de acordo com a variável continente. Bom, então tudo que você fizer agrupado pelo continente, você vai pegar por life exp, estou pegando atributo, e eu vou aplicar uma função. Então, vou usar o apply, aí eu estou colocando o nome da função. Estou pegando uma função do NumPy, então np.media, que calcula a média de um array, né? Desculpa, a mediana.
fazer aqui. Legal. Só que eu quero fazer que nem a gente fez no gráfico de colunas lá, né? Eu quero ordenar esses caras de acordo com a mediana. Então eu vou pedir aqui sort values. Ordenei. Só que agora eu só quero pegar esses caras aqui. Esses caras são os índices, entendeu? Então eu vou pegar ponto index. Ó, legal. Então consegui já pegar os continentes na ordem que eu quero que eles apareçam aqui na figura. Então eu vou guardar esses caras aqui no objeto que eu vou chamar de continent order. Tá? E agora eu vou fazer o gráfico. Então eu vou fazer o mesmo padrão que a gente fez no gráfico de colunas. Olha, pega o data frame Word, então assign, atribui ali uma coluna continent, então estou sobrescrevendo essa coluna. Vou usar a função lambda, olha, pega o que está vindo do Word, aí você vai criar um fator, uma variável categórica. Então, os valores que esse cara aqui vai receber são os próprios valores do continente. Só que a ordem vai ser dada por esse objeto, continente, que a gente criou aqui anteriormente. Então, se eu executo aqui, ele não muda nada. O que está acontecendo? Ele está falando assim, olha, para o Python, esses caras aqui do continente, eles têm uma ordem específica. Tá? Então, agora que ele sabe que ele tem uma ordem específica, eu posso fazer o meu gráfico. Então, olha, pega esse data frame e joga pelo pipe aqui. Ah, então beleza. Como eu quero passar para dentro do ggplot esse meu data frame, eu vou falar assim, olha, pega uma lambda que vai receber esse data frame, e aí você faz ggplot, recebe o data frame S underline. E aí eu faço o gráfico normal aqui, olha. Então, X vai ser o continente, Y vai ser life exp, e o continente. Vou copiar aqui, tá, pessoal, para a linha de cima. E aí vamos usar a nossa indentação aqui. 1, 2, 3, 4. Então vamos ver se dá certo isso. Aí legal, agora se você perguntar qual é o quarto, putz, aí é beleza, só você olhar aqui, você já tá tudo ordenado já de acordo com a mediana, né? Você poderia, por exemplo, chegar também no final, ó, dar uma invertida nessas coordenadas. Code flip. Fica legal também, né? Tudo bem? Então olha como poucas linhas a gente consegue transformar muito um gráfico, uma figura, né? Tudo bem? Você pode colocar o começo desse gráfico aqui no chat? Esse continent order, Thaisa? Tudo que você colocou desde o começo da segunda parte da aula. Acho que um pouco antes até. Daí. Tá, foi esse cara aqui. Mas assim, é importante que depois que vocês tentem, tipo, vá digitando também para praticar, tá? Mas tipo, sem problema, claro. Porque me perdi um pouco nessa parte, mas obrigada. Mas o conceito tá claro, Thaisa? Se tiver alguma coisa do conceito... Eu vou precisar revisar para essa parte. Tá. Então, se eu tiver uma dúvida, eu te falo, mas... Esse notebook dessa aula de hoje tem muito conceito, tá, pessoal? Então, assim, vocês têm que pegar mesmo, ficar examinando, executa um bloco, vê se você está entendendo. Assim, tem muito conceito mesmo, assim, isso é verdade, assim. Outra função que a gente tem, por exemplo, eu poderia querer calcular fazer também uma conta aqui agregada, né, de acordo com uma variável. Por exemplo, eu poderia pedir Word, um group by, a variável continent. Vou colocar parênteses porque eu vou usar mais de uma linha.
E aí eu posso usar a função de aggregate, então AGG, né, que é o nome curto dela aqui. Então, olha, eu vou criar uma variável no meu banco de dados que eu vou chamar de median life exp. E essa variável vai ser criada da seguinte forma. Eu dou o nome da variável original que eu quero, e aqui eu coloco uma função. Então, eu posso usar uma função que já existe, que a gente fez lá com np.median, mas eu posso criar uma função anônima com uma lambda e executar aqui dentro também. Então, por exemplo, eu poderia pegar aqui uma lambda, ela vai receber um valor, vou chamar aqui de x, e vai retornar, por exemplo, a soma de x dividido pelo número de elementos de x. Ou seja, eu estou calculando uma média, né? Então, se eu faço isso, ele fica com multi-índice aqui e fica meio zoado, né? Então, para você evitar isso, você simplesmente aqui coloca asIndex igual a false. Essa questão dos índices do Python é bem chatinha, assim, tá? Então, prestem bastante atenção nisso, senão você não consegue chamar por esse nome depois, tá? Mas aqui é legal, a função lambda, se você já sabe, você pode ter uma função específica, você não precisa criar, só coloca ela aqui. Ou se você quiser, como a gente fez no exemplo anterior da mediana, posso colocar também uma função que já existe. Median. Bom, então só uma forma também de criar aqui, colocar a função personalizada, se você criou, está pegando de outro pacote, também dá para fazer dessa forma. Tá? Aggregate. Bom, vamos ver outro tipo de gráfico, que é o gráfico mais comum que a gente, quando está aprendendo a usar, o primeiro que a gente faz, que é o gráfico de dispersão, né? Então, ó, será que quanto maior o PIB per capita, maior a expectativa de vida? Então, posso testar isso fazendo um gráfico de dispersão. Life exp. Então, gráfico de dispersão, eu vou adicionar aqui uma geometria de ponto. Geopoint. Legal. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar a cor do ponto de acordo com o continente. Então, eu posso colocar aqui uma estética dentro da geometria dos pontos. Assim, ó. Coloca de acordo com o continente. Tá. Algumas coisas que a gente pode melhorar nesse gráfico. Alguém fala? Dá uma sugestão enquanto eu vou escrevendo aqui os rótulos. Pode falar, sem medo de errar, pessoal. Não tem... Eu acho que talvez dê para diminuir o tamanho do eixo GDP per capita. Talvez. Tá. Se eu diminuir o tamanho desse eixo, eu tenho outras observações aqui. Eu posso acabar perdendo elas, né? Assim, é que eu pensei que seriam outliers, então, mas acho que tá. Faz sentido. Tá, não, poderia ser sim uma alternativa. Quando a gente tem os dados assim muito assimétricos, fala dessa forma, uma coisa que a gente pode pensar nos gráficos para visualizar melhor é transformar esse eixo aqui, por exemplo, eixo X, eu posso transformar numa escala log. Então, posso falar assim, olha, scale X numa escala log. Então, quando eu faço isso, olha como melhora bastante a visualização para a gente, né? Bom, legal, transformei numa escala log, mas aí a escala numérica dos meus dados ficou numa notação científica, né? Então fica uma notação muito ruim para ler também, né? Então a gente vai melhorar isso aqui. Então, para melhorar essa questão dos rótulos, por isso que a gente no começo lá a gente instalou esse pacote aqui, Mizane, para usar o formato personalizado do gráfico aqui do rótulo. Então, olha que legal aqui. E olha como essas coisas que a gente viu, aquelas 3 primeiras aulas de fundamentos, não eram à toa, né, que a gente estava trabalhando. Assim, olha, os labels, como eu estou alterando aqui
a escala do eixo X, né? Então eu vou trabalhar nos labels dentro da escala do eixo X. Então, assim, olha, os labels, ele vai receber um custom format. Então vai receber um formato aqui personalizado que eu posso escrever do jeito que eu quero. Então, por exemplo, posso colocar aqui, eu vou colocar entre parênteses, né? Sei lá, se eu quiser colocar tipo uma sem nenhuma casa decimal. Então eu vou colocar .0f, que a gente viu quando a gente estava imprimindo as coisas lá, né? Na aula, acho que na aula 2 a gente fez isso. E se eu quiser colocar aqui um S de dólar, eu posso escrever aqui também. Então, quando eu faço isso, eu estou passando esse formato. Olha, pega aqui no milhar, separa por vírgula. E aí não coloca nenhuma casa decimal, zero float. E aí ainda escreve um USD aqui do lado. Então você pode escrever um texto aqui. Eu posso escrever aqui, sei lá, teste. Então isso aqui fica super personalizável, né? Você pode escrever, como você sabe trabalhar com as strings formatadas, você pode escrever aqui também essas coisas e vai sair no gráfico perfeitamente. Bom, aí tem mais uma coisa legal que a gente pode fazer aqui. Então eu posso falar assim, olha, faz uma linha de tendência para mim, né? Então eu vou adicionar aqui, pessoal, uma geometria. Então, faz uma suavização considerando um método. Vou considerar um método lowest aqui. Você pode considerar um modelo linear, por exemplo. E eu não quero que plote erro padrão. Então, estou colocando standard erro igual false. Olha que legal. Eu poderia pedir outro método aqui, um método linear model, por exemplo. Aí ele vai colocar uma reta. Tá? Tudo bem, pessoal? Tá. Vou colocar continents para ficar com a anotação que a gente estava trabalhando. E olha só, olha como é legal trabalhar com a gramática dos gráficos. Poxa, olha o que eu vou fazer agora. Né? Então eu peguei o mesmo gráfico. Eu vou fazer o seguinte só. Eu vou facetar esse gráfico. Facet Wrap. Assim, olha, faz um gráfico separado e ajusta uma linha separada para cada continente, por exemplo. Opa. Faltou mais aqui, né? Aí vai ficar... Olha que legal. E como aqui tá encavalando por causa da legenda, eu vou tirar esse USB. Eu vou fazer outra coisa. Como agora eu estou com o gráfico facetado de acordo com o continente, eu não preciso mais de uma legenda, né? Então eu posso definir aqui, olha, o tema, tira essa legenda. Então position igual a none. Posso mexer, aí você vai ajeitando, dando uns detalhes aqui do gráfico. Olha, esse ponto aqui está muito grande, então você pode colocar, por exemplo, se a gente diminui um pouquinho o ponto, aí já está um pouquinho melhor. Você pode colocar a transparência do ponto também, se você quiser. As partes que têm maior densidade vai ficar visível, né? Então olha que bacana isso, né, pessoal? Você põe assim, sabe, a linha que está fazendo essa transformação, na verdade, é essa. Com esse comando, você quebra os gráficos e para cada continente você ajusta aqui uma linha de tendência. O legal é que vem separado por continente, a gente consegue enxergar a Oceania, né? Antes nem dava para ver, tava lá escondido nos pontos. Exato, se a gente voltar aqui, ó. E é isso também, né? Você vê, por exemplo, a linha de tendência, se você olhar só para a Oceania, ela é bem diferente quando você está olhando aqui para a África, né? Uhum. Então vocês conseguem ver isso assim de uma forma bem... Thiago. Pode falar. Você consegue me explicar de novo, por favor, essa linha aí que tem o scale x log 10, por favor? Eu não entendi direito para que serve exatamente essa função. Não, claro.
Ó, se eu faço o gráfico normal, eu estou fazendo nessa escala aqui dos dados, ó. Entendeu? Então, esses dados são muito assimétricos, né? Então, uma forma de melhorar a visualização, e mesmo na modelagem, às vezes você quer transformar os dados mais simétricos para fazer a modelagem, uma técnica de você fazer isso é tirar o log. Tá? Ou eu posso fazer o gráfico plotando na escala log. Então, em vez de trabalhar na escala aqui, ó, esse intervalinho daqui até aqui é 30 mil, certo? Daqui até aqui é 60 mil. É sempre proporcional, né? Aham. Para facilitar isso, essa visualização, e muitas vezes na modelagem a gente usa isso, né? Tirar o log da variável para... Eu posso falar assim, olha, em vez de trabalhar na escala original, trabalho na escala log. É isso que esse scale underline x underline log está fazendo. Se eu quisesse fazer isso no eixo y, eu colocaria aqui isso, ó. Aí aqui não fica nada a ver, né? Porque é outra escala, mas aqui xy se refere ao eixo. Aí eu consigo transformar esse dado e deixar muito mais simétrico, né? Beleza, entendi. Obrigado. Esse é um artifício, assim, para visualização, pessoal, é super importante, assim. Se o gráfico tá meio bagunçado desse jeito, assim, você não consegue visualizar nada, é muito exprimido, você tira um log e fica mais fácil de você visualizar e entender as relações, tá? E até para modelagem mesmo, assim, quem fez, acho que econometria já deve ter feito tira o log para fazer a modelagem. Pera, Thiago, desculpa. Como é que você fez agora essa parte do log? Que eu perdi? Então, assim, essa é a escala original dos dados, né? Então, não faz nenhuma transformação. Se eu quiser transformar o eixo x, né? Então, eu adiciono aqui, eu vou usar, esse argumento aqui, scale underline x underline log 10, ele transforma o eixo x numa escala logarítmica. Entendi, obrigado. De nada. E aqui é só para trocar o rótulo, porque se eu não coloco isso aqui para o rótulo, ele vai deixar em notação científica. Né? Aí, como para a gente é chato ficar olhando notação científica, a gente pode deixar personalizada essa questão da notação. Bom, outro ponto. Se eu quiser fazer um gráfico, colocar assim, olha, no eixo X eu quero colocar o ano, no eixo Y eu quero colocar a expectativa de vida, mas eu quero fazer um gráfico de linhas mostrando a expectativa de vida mediana dos continentes. Como é que eu posso fazer isso? Então, no meu banco de dados tem a expectativa de vida mediana dos continentes por ano. Aqui tem a expectativa de vida mediana. É o Life XP, não? Isso aqui é a expectativa de vida, mas eu não tenho expectativa de vida mediana, né? Eu preciso fazer a conta aqui. Justo, entendi. Cada ano, né? Perdão. Isso, não que é isso. Acho que é legal falando assim, a gente vai... Então, a primeira coisa, eu vou fazer um processamento aqui dos dados. Então, olha. Eu vou trabalhar em mais de uma linha, estou abrindo e fechando parênteses. Word, ponto. Então, eu quero agrupar, só que eu falei, olha, eu quero saber a expectativa mediana por ano, né? E por continente, certo? Como eu quero agrupar em mais de uma variável, eu vou colocar aqui uma lista. Então, olha o colchetes aparecendo. Então, o nome das variáveis. Year. Aqui ele está fazendo agrupado por continente e por ano. Tá? Vou fazer o mesmo procedimento, né? Isso, eu vou agrupar, falar assim, olha, eu não quero guardar esses caras como índice, então vou colocar como false. Está faltando um parênteses aqui. Tá sobrando aqui um parênteses, na verdade, né? Isso, aí eu vou
como eu estou colocando mais de uma linha, eu abri e fechei parênteses, tem que fechar aqui de novo, né? Beleza, então eu agrupei, agora eu vou agregar esses caras aqui. Então vou criar a coluna median, que a gente fez antes, né? LifeExp. Fala assim, olha, pega a coluna LifeExp e aplica a função np.median. Calcula a mediana. Quando você estiver estudando, façam assim, pessoal, vão imprimindo linha por linha que nem eu estou fazendo aqui, né? Olha, então agora eu tenho um data frame e agora eu posso usar esse data frame para fazer o gráfico que eu quero. Poxa, então, para evitar aquilo que a Thaisa não quer fazer mais, então eu vou chamar aqui o pipe. Senão, a gente tinha que criar um banco de dados temporário para passar, né? Então, pipe, lambda, aqui o underline. Então, beleza, recebi o meu banco de dados, que é esse cara aqui. Vamos fazer o gráfico, ggplot. Qual é o banco de dados? Está nesse cara aqui, underline. Agora sim, estética no eixo X, eu quero colocar o ano. No eixo Y, eu quero colocar o valor mediano da expectativa de vida. Né? E aí eu quero fazer o seguinte, falo assim, olha, coloca essas linhas de acordo com a cor delas, de acordo com o continente. E aí eu vou adicionar as geometrias. Geometria de linha. Vou adicionar uma geometria de pontos também. Um point. Tá saindo. Pô, bacana, né? Então, aqui a legenda eu não posso jogar fora, né? Ela é importante nesse caso. Vamos trabalhar aqui os rótulos, então. Então, ó, labs, x igual year, vamos colocar y, median life. Color, vamos manter o padrão que a gente está fazendo, né? Continentes. E vamos colocar o título Gapminder. Aí você pode trabalhar na estética, você pode pensar, eu quero aumentar o ponto, diminuir, colocar transparência, então você pode colocar no ponto, vamos parênteses mais aqui. Você pode colocar no ponto, o tamanho do ponto, então size igual 1,5, vou aumentar um pouquinho o ponto aqui. Aí na linha eu posso falar assim, olha, coloca uma linha um pouco mais fina, então 1,5. Sei lá, você quer colocar um ponto maior. Então aí você pode ir, aí você vai, claro, fazendo uns detalhes finos assim, né, do seu gráfico. Tudo bem, pessoal? Então aqui é muito conceito, tá? A gente tá vendo muita coisa assim, então tipo, é claro que eu não acho que você vai sair da aula já sabendo articular tudo aqui muito bem, né? Então tem que praticar, testar essas coisas, tá? Bom, e aí também para comentar com vocês, pessoal, queria comentar de... Deixa eu pegar... Você se importaria em copiar essa última parte? Então, claro. Isso aqui, Thaisa? Isso. Toma cuidado só com as indentações, tá? Não sei se quando eu copio aqui ele fica... Ele perde fica bugado, mas aí eu sempre corrijo. Tá. Geralmente, quando dá alguma coisinha assim no meio do meu código que eu copiei errado, esse tá indo rápido, aí eu já peço para você só copiar para ele. Tá. Não, tranquilo, pode ir dando esse toque aí. Bom, aí agora, então, pessoal, vou só comentar um pouquinho aqui fazer uma breve introdução de expressões regulares, né? Então, expressão regular, quando a gente tem um texto, uma string ali, um documento, às vezes um arquivo de log, a gente quer fazer uma pesquisa, selecionar algumas coisas nesse texto, a gente pode usar a expressão regular para isso. Né? A expressão regular a gente vai
procurar padrões no meio do texto. Tá? Aí a gente pode procurar, separar, a gente vai ver alguns exemplos. Então, a gente tem algumas caracteres específicos, né? Então, por exemplo, quando eu digito um /D minúsculo, eu estou pegando um dígito, 0, 1, 2, 3, até 9. Quando eu estou pegando /D, eu estou pegando um não dígito, um /D maiúsculo, né? Então, eu coloquei aqui alguns padrões específicos para a gente trabalhar e entender, né? Deixei uma listinha aqui. Então, além desses padrões para a gente fazer a busca, a gente pode fazer com um intervalo também, colocando entre colchetes aqui um ponto. Então, aqui ele vai pegar qualquer caractere de A a Z, qualquer número de 0 a 9. Nessa busca por esses padrões, a gente pode querer fazer, olha, eu quero procurar uma coisa no começo de uma string, ou no final da string. Então, para isso, a gente vai usar as âncoras. Então, para procurar aqui no início da string, a gente usa esse acento. Para procurar no final da string, a gente usa um $. Tá? E a gente tem os quantificadores. Olha, eu estou procurando 0 ou 1 desses elementos. Eu estou procurando 0 ou mais, sendo mais o maior número possível. Ou um número de ocorrências específicas, né, consecutivas, ou um intervalo. Tá? Então, vamos ver alguns exemplos de como a gente trabalha com isso. Então, para trabalhar com a expressão regular, eu vou importar essa biblioteca RE do Python. Tá? Eu vou criar aqui um texto. Então, uma string eu vou colocar "You are the youngest student, not the younger." Bom, beleza. E vamos imprimir só para te deixar essa string aqui. Então, eu tenho essa string. A primeira coisa que a gente pode fazer, né? Coisa mais simples seria, bom, eu vou pedir para procurar nesse text aqui se tem uma string, uma sequência de OU. Então, por exemplo, eu posso falar assim, olha, estou pegando essa classe re, né? Então estou usando o método search. Então procura se tem uma sequência de caracteres que é OU. Em que objeto? Nesse text. Tá bom? Então, esse search, ele te dá só a primeira ocorrência, o primeiro match aqui, tá? Então, vou guardar isso no objeto que eu vou chamar de result. E eu vou pedir para imprimir, por exemplo, group. Então, quando eu faço isso, ele busca mesmo, de fato, tem um OU aqui, e ele encontrou e está retornando para a gente. Se não tivesse nada, ele não ia retornar nada, tá bom? Só que quando eu faço search, ele vai pegar sempre o primeiro match. Por exemplo, eu tenho outro OU aqui, mas ele não está retornando, né? Ele está retornando só o primeiro. Tá bom? Uma dica, se você tem uma expressão regular que você vai ficar usando várias vezes, aí você pode fazer o seguinte, você cria uma função aqui para fazer essa busca, então vou chamar aqui de pattern, de padrão, né? E você vai compilar ela, e vai compilar ela uma vez só. Então vou usar o compile, e eu falo o padrão aqui que eu estou procurando. Tudo bem? Aí eu posso fazer da mesma forma que eu fiz antes. O result vai receber o pattern, aí ponto search, o text. Eu posso imprimir. Então, se você vai usar várias vezes essa função, essa expressão, aí você compila, porque você não precisa ficar toda hora recompilando essa expressão, tá? Aí usa o compile. Bem, então essa é uma questão. Bom, outra coisa que a gente pode querer encontrar, olha, eu quero saber todas as ocorrências do OU nessa string text, né? Então como é que eu posso fazer isso? Então vou usar o RE de expressão regular, né? Então vou usar aqui o método find all. Aí coloco, eu quero encontrar todas as vezes que esse OU aparece dentro dessa string text. Então aparece uma vez aqui ou, aparece uma outra vez aqui e aparece aqui. Ele retorna as 3 vezes que aparece, né? Tudo bem, pessoal? Tá aqui. Então... Ele pode falar também o index, Thiago, que ele encontra? Pode sim. Se eu pegar aqui, por exemplo, OU,
ia colocar aqui um text. Se eu coloco search, ele está retornando aqui o índice, entendeu? Você pode fazer isso também com o group, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é quebrar uma string. Por exemplo, ó, sempre que onde tem um ou, eu quero que você divida em várias strings de acordo com o ou. Então, eu posso usar o rsplit. Falo assim, ó, separa de acordo com o ou. Pega o text. Então, ele cria uma lista de strings, onde sempre que ele encontrava uma sequência de caractere ou, ele quebra em outras strings, tá vendo? Bom, outro método é o de substituir. Eu posso pegar aqui o... Ó, substitui onde tiver um E, você vai trocar por um X maiúsculo. E aí pega o text. Então, todo lugar que tem um E, ele pode substituir por um X maiúsculo. Tá? Então, isso aqui depende da situação. Você pode buscar uma coisa mais complexa e pedir para arrumar o seu texto, por exemplo, né? Bom, aí vamos ver aqui agora o que significa o ponto, né? Quando a gente está falando de expressão regular, o ponto é qualquer caractere, com exceção do /n. O /n ele é uma quebra de linha, né? Quando a gente está trabalhando com as strings. Então, eu posso escrever aqui, por exemplo, olha, todo mundo um R e depois tem qualquer elemento menos uma quebra de linha. Então, se eu procurar dentro desse text, vamos imprimir o text só para a gente ver. Ó, ele está pegando R e depois um outro elemento que não é uma quebra de linha. Então, só tem esse R aqui, depois tem o E. Aqui tem o R, já acaba, já é string, né? Então não tem nada. Tudo bem? Agora, se eu quiser pegar, por exemplo, se eu quiser pegar esse R também, como é que eu posso fazer? Então, eu posso procurar, ó, procura pelo R, depois procura por qualquer outro caractere que não é uma quebra de linha, eu posso colocar um quantificador. Então, aqui começa a entrar essas expressões. Eu posso falar assim, olha, procura por 0 ou 1. Então, se tiver um caractere, ele vai retornar, mas se tiver 0 também, ele vai retornar esse R. Esse quantificador é o ponto de interrogação. Está tudo aqui, tá? O quantificador 0 ou 1. Então, ele vai procurar qualquer caractere menos uma quebra de linha, 0 ou 1. Vou dar um text aqui. Aí ele acaba pegando esse último R, né? Ó. Porque anteriormente ele só pegava o RE, tá vendo? Mas se eu falar, ó, pega um caractere que não quebra de linha, 0 ou 1. Aí então ele busca de novo, agora ele retorna esse R no final. Bom. Vamos fazer um exemplinho para a gente praticar um pouco mais. Vamos fazer um ó. Vamos quebrar os dados de acordo com o que a gente fez antes. Com ou, pega o text e aí vamos imprimir o X. Quando eu faço isso, lembra que a gente quebrou aqui, tem um espaço aqui no começo? Se eu quiser tirar esse espaço do começo, como é que eu faço? Lembra, eu vou procurar pelas âncoras, né? A âncora vai falar se está no início da string ou se está no final, certo? No início da string é esse acento. Como é que eu faço para tirar aqui? Assim, olha. Vamos fazer essa quebra de novo. Ou text. Vou imprimir o X. Tá? Só que agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir, para falar assim, olha, substitui onde tem esse espaço no começo da string, vai tirar ali e vai colocar nada no lugar daquele espaço. Como é que eu faço para verificar se tem um espaço no começo da string? Então, eu vou colocar minha expressão regular aqui. Então, se eu quero o começo da string, eu vou usar o acento. Se eu quero um caractere de espaço, tem uma forma específica de falar para isso. Olha, eu quero um espaço, é um /S minúsculo, um caractere de espaço. Vamos voltar aqui. Então, eu estou falando assim, olha, se tiver no começo da string um caractere de espaço,
substitui por nada. Ou seja, tira esse espaço. E aí retorna o x. Opa, faltou um parênteses. E é sub, né? Não é sup. Então eu consigo tirar agora esse espaço no começo dessa string, tá vendo? Então usando essa ideia da expressão regular. Tudo bem, pessoal? Tá, outra questão que a gente pode fazer aqui. Bom, eu posso procurar, então vamos usar o search. Então vou procurar por um tipo de padrão específico. Eu vou procurar, olha, WON, young, né, do young. Depois eu vou colocar aqui outro parênteses, vou abrir e fechar, e vou colocar aqui um barra S maiúsculo asterisco. Eu já explico para vocês aqui e eu coloco text. Tá? O que esse cara está falando? Quando eu estou colocando entre parênteses, o que eu estou falando, né? Eu estou falando que eu quero uma expressão agrupada. Então procura o Ian. Ele vai procurar o Ian. Depois procura outro cara ali que a gente está procurando, é o barra S. Barra S maiúsculo é um caractere, um não caractere de espaço. Tá? E aí eu vou quantificar esse não caractere de espaço. Eu quero procurar 0 ou mais, o maior número possível. Então, vamos guardar esse cara no result aqui. E olha, eu vou imprimir result.group. Ele está retornando essa busca para a gente. Olha, ele está procurando um bloco que é young, né? E depois ele está procurando uma coisa que não é espaço, que aparece, lembra no asterisco, 0 ou mais vezes o maior número possível. Então ele achou. Vamos só imprimir aqui o texto para ver se a gente não esqueceu. Tá. Ó, então procura o ion. Onde aparece isso aqui? Ó? Aparece aqui, né? Ion, e aparece aqui no younger, né? Como eu estou procurando search aqui, eu vou pegar a primeira ocorrência desse elemento. Então aqui eu estou pedindo o resultado agrupado, mas eu posso pedir os grupos que ele encontrou. Groups. Então eu não tenho um grupo aqui e outro grupo aqui. Ele está me retornando os dois grupos em uma tupla. Se eu tivesse um terceiro grupo, ia ter um terceiro elemento nessa tupla. Tá bom? Aí um conceito importante para quem trabalha com essas coisas, até um aluno perguntou na outra aula, por exemplo, se eu uso um caractere específico, se eu pedir aqui tt barra b, esse barra b ele tem uma função. O que ele está fazendo esse barra b? É um backspace, né? Então ele apaga o elemento anterior. Só que se você olhar, ele é um operador aqui também, é um barra b, ele pega bloco, uma fronteira de palavra. Então se você quiser pegar como esse operador, você não pode chamar simplesmente assim, entre aspas, o barra b, porque ele vai apagar, ele vai usar um backspace. Então, nesse caso, você precisa usar uma raw string. Então, se você quiser imprimir o barra b, você tem que colocar sempre um R minúsculo antes das aspas aqui. Aí ele vai entender isso aqui mesmo como um barra b. Tá? Então, só tomem cuidado, isso acontece acho que só no barra b mesmo. Tá? Então, se você for usar esse operador de bloco, aí você trabalha com uma raw string. Então, sempre que você vê uma string com um R minúsculo antes, é uma raw string. Ele está falando assim, olha, entenda isso como uma string. Entendeu? Não use os operadores barra N, barra B, porque senão ele vai apagar o caractere anterior. Tudo bem, pessoal? Thiago, só uma dúvida. Claro. Aquele texto que você colocou ali em cima, texto mesmo, pode subir um pouco. Um pouco mais aqui. Mais em cima, na verdade. Esse aqui? Como que você colocou aí? Como eu coloquei? Ele está em Markdown, tá vendo? Se você der 2 cliques nele,
Ele está em Markdown. Eu queria uma célula em Markdown. Não sei se é isso que você está perguntando. Sim, eu percebi que ele tá, mas eu queria saber de onde que você tirou esse conteúdo dele. Ah, tá. Isso aqui, isso foi o professor Paulo que montou esse bloquinho aqui, né? Mas não sei especificamente. Não sei se ele montou ou se ele pegou de algum lugar, entendeu? Eu acho que ele montou isso aqui com alguns operadores, assim. Como é que a gente tem acesso? Então, eu estou soltando sempre o notebook das aulas, né? Eu não estou soltando exatamente isso que a gente está fazendo, mas eu estou soltando um já pronto. Aí hoje à noite eu vou soltar esse notebook com todos os códigos e esse Markdown aqui pronto. Ah, tá. É que eu sempre faço o meu, então eu nunca reparei, mas bom saber. Isso, qualquer coisa dá uma olhada lá, se você vê na... deixa eu tirar aqui o full screen. Lá no Blackboard eu estou colocando uma pastinha lá, notebooks, né? Então todo dia da aula à noite, aí eu finalizo as 2 aulas e subo aqui o notebook. Ah, tá. Boa. Legal. Bom, aí pessoal, só também deixar um desafio aqui para vocês pensarem um pouquinho. Por exemplo, se você tiver uma string desse tipo aqui, ó, cadastro, colocar aqui Pedro Nogueira, aí você tem esse tipo, Pedro, _ Silva, gmail.com, João Faria, vamos colocar uma listinha de e-mail, vou colocar 3 e-mails aqui, j.faria, @hotmail.com, e vamos colocar Camila Pontes. Então você tem lá um cadastro, né? cap123 @bol.net. Então, vamos imprimir esse cara aqui, cadastro. Então vamos supor que você tem um log com cadastro, que você tem esse tipo de informação. Olha, você tem o nome das pessoas, e-mail das pessoas, você pode ter uma série de informações, tá? Vou colocar aqui vírgula, deixar tudo separado por vírgula. E aí você quer extrair desse texto, imagina isso aqui pode ser um arquivo de texto gigantesco, tá? Aí você quer extrair todos os e-mails dessa lista, desse arquivo de log que você tem. Então como é que você faz isso? Você fica copiando e colando lá o e-mail um por vez, assim, no arquivo. Então aqui você tem que usar a expressão regular, né? Senão você tem um trabalho insano. Tá? Então eu vou fazer aqui eu vou criar uma expressão regular, depois eu vou deixar. Aí eu quero que vocês olhem nessa documentação para ver se vocês entendem o que está acontecendo aqui. Eu vou criar essa, vou chamar aqui de Python. Então eu vou buscar esse padrão. Então eu vou procurar aqui um bloquinho, um alfanumérico, né, porque esse e-mail é construído dessa forma. Aí vou procurar um ponto. Se eu quiser procurar o ponto mesmo, eu coloco um /ponto, tá? Como tem pessoa que coloca e-mail também com underline, eu vou procurar por underline. Eu vou procurar isso aqui aconteça. Então lembra, o mais é um quantificador, ele mostra ali um ou mais vezes, né? Porque nunca começa um e-mail direto do arroba. Então vou procurar um alfanumérico, um ponto ou underline, uma ou mais vezes, depois um arroba, depois no final eu vou procurar esse padrão, um alfanumérico e um ponto. Aí eu vou de um ou mais vezes. Aí eu vou fazer a busca aqui. Então pega esse padrão, encontre todos os e-mails que estão nesse cadastro. Aqui. Então com essa expressão regular você consegue recuperar a lista completa de e-mails que você tem nessa string aí. Então, aqui é uma string trivial, né? Mas pensa que isso aqui pode ser um arquivo gigantesco, né, pessoal? Então você começa a procurar padrões no meio das strings. Tá bom? Então, aqui é mais uma introdução mesmo, porque isso daqui tem livros só falando sobre isso, assim. Você pode procurar assim, regex, ver e-mail, né? Aí tem umas, aqui ó, então isso aqui é uma expressão regular, tá vendo? Então, olha o tamanho das expressões regulares aqui que os caras escrevem. É assustador, né? Convenhamos.
Então, mas assim, é muito poderosa, assim, poupa muito trabalho você conhecer pelo menos um pouquinho da expressão regular, tá? Uhum. Vou parar a gravação aqui, pessoal.